E ainda continuando no tema de edição, o quanto você acha que uma edição em um filme ou uma série pode salvar uma obra ou pode tornar ela melhor? Tem alguma história que você acha assim, pô, eu acho a história ruim, mas ela é muito bem editada? Peraí, você quer uma que foi salva ou uma que foi destruída? Não, o quanto que você acha que uma edição salva um filme? E um exemplo que você poderia dar pra gente de uma edição boa de filme. Depende. Eu fiz agora um vídeo, inclusive, falando de filmes que foram salvos na edição. Star Wars, o episódio 4, foi salvo na edição. Ele era bem mais chato, bem mais cheio de trunqueira do George Lucas, e eles consertaram, eles mudaram a batalha no final, botaram a Estrela da Morte pra destruir a base rebelde. Nem tinha isso no roteiro, sabe? Os caras inventaram isso na edição. Eu lembro que eu falei disso, eu falei do Homens de Preto, que era um outro também que mudou muito na edição. Que tem gente que pensa, quando um filme é muito grande, ele não muda. Muda. Conforme os caras vão fazendo a edição, fala, cara, esse daqui não tá funcionando. Vamos mudar o final do filme, como foi no Rambo. O primeiro Rambo, eles mudaram o final do filme. O Rambo morria no final do filme. Eles não, vamos mudar. Ainda bem, os caras salvaram, ganharam milhões por causa dessa mudança. Mais 4 continuações, né? Exato. Então, assim, a edição, ela pode ser fundamental nesse ponto de contar a história. Né? É sempre isso, assim, a edição ela basicamente é uma ferramenta para você contar uma história. Porque o que o leigo deve pensar, a história de um filme é o que tá no roteiro, pá, certo? Certo, entre aspas. E o que é a edição pensando assim? Porque, pensa comigo, você faz o roteiro, a história, tu vai gravar. Quando você vai gravar, nem tudo vai sair do jeito que você planejou no roteiro. Coisas podem ficar piores ou coisas podem ficar melhores. De repente, um ator ou uma atriz arrebenta e faz um negócio muito doido que você não estava planejando e, cara, ficou melhor ainda. Tem condição climática, né? Vai filmar no deserto o George Lucas passou por isso. Da Tunísia teve tempestade, destruiu o set. Mad Max. Não sei se choveu e tinha um campo de flores. Eles filmavam com tudo florido, assim. Pois é. Pode acontecer esse acidente. Pode, de repente, não teve acidente, mas na filmagem não ficou tudo do jeito que você achou que ia ficar. Isso é mega comum de acontecer. E ainda assim, depois que você traz isso pra edição e você vai montando, não fica, sabe? Uma coisa, cara, imagina essa cena, a pessoa fica com a espada e tá. E aí quando tu vai ver montado, tu fica... Às vezes você só entende que uma cena tá chata ou tá meio fora quando você vê ela dentro de um contexto, que é da edição. Uhum. Tipo, eu penso nessa cena aqui, é legal. Eu penso nessa outra cena aqui, é legal. Quando você bota um filme e bota tudo uma cena atrás da outra, você vai vendo, tu vê, nossa, aquela cena da espada que eu achei legal, ela tá um alien no filme, assim. Do nada eu vi uma cena de espada, e eu só tô notando isso agora que eu tô vendo. Né? Babiei em você, o TDAH tá... Imagina. Não é como se você estivesse doente. Exato. Pois é. Tudo bem. Até parece que você precisa da voz pra ganhar vida aí. Não tem problema nenhum. Então, assim, o TDAH atacou e eu esqueci o ponto. Mas... da edição do filme. Nessa que você monta, às vezes, você vê que uma história pode não estar funcionando. Às vezes, só depois de montado você vê. Até em Hollywood acontece isso, das pessoas estarem montando e falar, cara... Esse filme dá pra ficar bom, mas se a gente tirar... Às vezes eles tiram um personagem inteiro durante uma edição, sabe? Você falando, sabe o que eu lembrei? E eu vi muito... Já vi bastante, que é um filme que eu gosto bastante, é o Tropa de Elite. Se eu não me engano, o Tropa de Elite ele foi filmado pra que o Capitão Nascimento ele era pra ser um coadjuvante, e o filme era pra ser sobre o Matias e o parceiro dele. Isso. Então, tipo, os caras filmaram um filme com uma história, e aí, tipo, ficou ruim. Eu vi a versão que foi pirata, porque o Tropa de Elite ele vazou antes. Sim, sim. E é muito boa, ainda assim. Mas ele era dividido em capítulos e realmente falava dos personagens. A edição final foi melhor. Realmente deixou o filme mais dinâmico. Não achei tão melhor. Acho que o filme ia fazer sucesso de qualquer jeito. Uhum. Ele tinha muitos pontos de acerto para dar certo, mas a edição realmente melhorou. Eu não acho que nesse caso a edição foi fundamental. Mas às vezes... eu acho que ela é fundamental. Normalmente, quando ela é fundamental, a gente não vai saber. Porque ela salvou um filme. Sim. Eu não acho que é um ponto técnico. Tipo assim, a edição é tão legal que ela salvou o filme. A não ser que o filme seja muito sobre a edição. Baby Driver. Todos os filmes do Edgar Wright, na verdade. Mas o Baby Driver, ele depende muito da edição para ele ser o que ele é. Ele é todo sincado com o filme inteiro é em sync com a música. Tudo.
abre o sinal, os tiros do cara, pá, pá. As pá, músicas, pá, né? Pá, pá, pá. É tudo sincado. Então, assim, faz sentido a edição. Se essa edição não foi boa, o filme não vai ser bom. Mas num outro filme padrão, eu acho que a boa edição, ela acaba passando meio desapercebida. Você nem vai ver que ela vai passar. Sabe um filme que eu acho que a edição é muito fundamental? Eu adoro, assim? O Rede Social. Todos os filmes do Fincher, são. Não sei se você chegou a ler o livro do Rede Social. Eu li só o primeiro capítulo e pulei. Cara... porque eu peguei outros. É um livro chatíssimo de ler. Pois insuportável de ler. Assim, eu falei, depois eu leio, aí eu fui. E aí quando eu vi que ia fazer o filme, eu falei, qual que é a chance do filme desse livro chato pra arregaçar, do maluco na sala da casa dele fazendo código, de ser um filme bom? E é um dos top filmes do Fincher pra mim, de longe, assim. É um bagulho de louco, né? Porque o Fincher é um excelente contador de histórias. Que é algo que um diretor tem que ser, né? Ele é o cara que detém a linguagem, né? A edição é a ferramenta para ele botar essa linguagem em ordem, né? É a linguagem física, né? Então, ele é muito bom contador de história. Então ele vai pegar... É tipo o cara... Eu costumo comparar com o comediante. É tipo o cara... Se o cara é muito engraçado, esse cara vai pegar uma piada que é sem graça e provavelmente você vai rir. Porque ele vai contar de uma forma tão engraçada, tu vai acabar rindo, sabe? Eu fui me apresentar com o Estevam Nabote. Cara, o Estevam Nabote fala qualquer coisa, eu tô rindo, sabe? Assim, é muito... O Helder... Tem caras que são muito engraçados. Eu acho que diretor bom é a mesma coisa. Assim, o cara, ele conta a história de uma forma tão legal que você embarca. E a edição, ela é uma ferramenta disso, né? Então, assim, já vi filme bem editado que era ruim? Vários. Na verdade, grande parte dos filmes de Hollywood, se você for ver, o editor, às vezes, é muito bom. São aqueles editores fodões lá, sei o que lá. Mas assim, tu pensa que o cara, ele sabe sequenciar, ele sabe contar uma história audiovisualmente muito bem, né? Mas se a história é ruim... E esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Gaveta. Se você quiser assistir o episódio completo, clica aqui do lado e aproveita o nosso cupom PODCASTMHM para 40% de desconto no tratamento para queda de cabelo na Manual. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.